Ao vivo com Silmar César Miller em mais uma quarta-feira de sol e calor. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Antes de outros assuntos aí para a gente comentar, o que temos para hoje de commodities agrícolas, mercado financeiro, dólar, moedas aí, euro, como é que está a situação? Estava em mercado de câmbio aqui com o dólar operando com leve queda, em torno de 0,4% na manhã de hoje, R$ 4,91. Agora há pouco a cotação da moeda americana. Mercado de ações paradão hoje. Mercado índice Bovespa na B3 zerado, sem alterações em relação ao fechamento de ontem. Lá fora, destaque para o petróleo, que está caindo bastante, novamente. Queda de 1,8% agora, $75,70 o barril. Ou seja, com guerra e tudo, está vendo petróleo caindo, não para de cair, hein? Está na hora de baixar o preço dos combustíveis aqui no Brasil, né? Não é só quando o petróleo sobe e a Petrobras aumenta, tem que ver o sentido oposto também, porque está na hora. Do jeito que o petróleo está caindo ultimamente, já estava na hora da Petrobras dar uma revisada na sua política de preços internos aqui. Bom, mercado de commodities agrícolas, maioria em alta na manhã de hoje, nas bolsas internacionais. O caso da soja subindo em torno de 0,2%, milho também 0,3%, tudo na bolsa de Chicago. Trigo sobe mais, o trigo tem mostrado bastante força ultimamente, já é a 7ª sessão consecutiva de altas. Está na hora do trigo brasileiro também merecer uma melhor remuneração. Trigo subindo 1,5% na Bolsa de Chicago nesse momento. Algodão também sobe 1 ponto percentual. Suco laranja também com alta hoje, ontem havia caído. Hoje sobe 0,5%, cacau também com alta 0,9%. Na contramão, café e açúcar tombando literalmente hoje. Café cai 3 pontos percentuais, o arábica em Nova York, e o açúcar também. Bastante oferta do próprio Brasil no mercado internacional, isso está ajudando a derrubar os preços lá fora. Açúcar caindo 3 pontos percentuais nesse momento. E o boi gordo também dá uma invertida, depois de algumas altas nos últimos dias. Mercado futuro do boi com queda agora de 0,2% no contrato de janeiro, Otavinho. Que está na hora da Petrobras baixar o preço do petróleo, mas eu nunca soube de nada no Brasil que baixou de preço depois que subiu. A não ser o boi gordo, que andou aí se rastejando e agora começa a subir de novo. As commodities agrícolas oscilam. Agora, preços de modo geral, sei lá. Difícil, né, Davi? Mas a política está errada, né? Está errada essa política aí. Escuta, temos aí produção de algodão, 3,2 milhões de toneladas, temporada 23-24. O algodão que já teve aí vivendo os maus bocados no Brasil, muita gente saiu do algodão, inclusive, durante um tempo e agora começa a voltar. Começa a brilhar novamente o nosso algodão, que tem, inclusive, um fio de excelente qualidade, né? Davi, na verdade é uma estimativa da safra velha, isso aí. 3,2 milhões de toneladas, uma produção recorde da safra que foi colhida já aqui no Brasil nos últimos meses. A colheita está terminando já e agora os olhos estão todos voltados para a safra nova, ou seja, essa que está começando o plantio agora para ser colhida lá no segundo semestre do ano que vem. Então, os olhos voltados para o algodão e tem novidades aqui. Possivelmente vamos ter um novo aumento na área de plantio e possivelmente uma nova produção recorde no ano que vem. Se o clima, claro, ajudar dessa vez, assim como ajudou na última safra. O que está acontecendo? Basicamente duas coisas. Primeiro, que os preços do algodão já estavam favoráveis, os produtores já vinham sendo estimulados a aumentar a área de plantio novamente. E agora tem um fator novo, né, que é toda essa questão do clima que empurrou muito, de forma muito atrasada aqui, o plantio de soja nas regiões centrais, particularmente o Mato Grosso, que é o principal produtor nacional de algodão. A soja com plantio muito atrasado está inviabilizando o plantio do milho na segunda safra, que é plantado normalmente a partir de janeiro. O produtor está pensando em reduzir a área de milho, o preço já não estava ajudando muito mesmo. Agora, com essa questão do encurtamento da janela para o plantio do milho, por conta do atraso da soja, muitos produtores que têm condições, evidentemente, que é uma cultura mais cara, vão migrar para o algodão, alguma parte da área que estava prevista para milho. Então, isso está dando uma engordada aqui nas intenções de plantio de algodão da futura safra brasileira, que vai ser colhida no ano que vem. Possivelmente vamos ter um aumento do plantio maior do que já vinha sendo esperado e, potencialmente, se o clima ajudar, aqui uma nova produção recorde no ano que vem também. Pois é, Silmar. E agora vamos para a questão política, porque a balança está pesando contra o presidente Lula aí sob diversos aspectos, né? Principalmente em conflitos aí com
a bancada ruralista, a área do agronegócio, chamou lá na conferência lá na Europa, disse que entregaram a raposa para tomar conta do galinheiro com relação aos produtores do agronegócio, ao agronegócio. Enfim, e tem muita gente cobrando do presidente Lula aí, porque tem uma série de coisas para aprovar e precisa de maioria na Câmara e no Senado, e nesse momento, ao invés de buscar apoio, cria atritos com áreas aí que tem grande número de parlamentares. A bancada ruralista, por exemplo, é quase metade aí da Câmara Federal e do Senado. Então, não está dando para entender direito o que é que está acontecendo. Com relação à Guiana, por exemplo, ele não tomou uma posição, está sendo cobrado disso também. Tem a notícia até de que o Brasil teme uma nova base americana aí em função do conflito com a Guiana, da Venezuela com a Guiana. O Maduro, inclusive, já ousou hoje em divulgar um novo mapa da Venezuela, incluindo a Guiana. Está complicada essa situação aí. E para o Brasil, que diz que ia acabar, mais especificamente o presidente, que ia acabar num toque de caixa lá, numa batida de copo lá com a guerra na Ucrânia, que não acabou nada, que ia resolver o problema disso, daquilo, assim assado, agora está com um imbróglio, um abacaxi na porta de casa, que é essa questão da Venezuela com a Guiana. Não está bom não o negócio, hein? E tem muita cobrança em cima. E é final de ano agora, é difícil tomar decisão, porque já está parando tudo, depois só vai retomar mais para frente. Não sei. O que você acha, hein? Davi, é uma posição muito complicada. O presidente Lula viaja pelo mundo inteiro, passou o ano inteiro viajando, mas só criando polêmicas, né? Contrariamente a ele mesmo, né? Aquele posicionamento que foi muito criticado com relação à guerra da Ucrânia, acusando aqui a própria Ucrânia, eventualmente, que foi invadida, como se ela fosse culpada pela guerra por lá. Depois ficou uma posição dúbia com relação lá à guerra lá entre Israel e os terroristas do grupo Hamas, né, lá na faixa de Gaza, também uma posição que foi muito criticada, e agora não toma posição nenhuma em relação a esse golpe aqui do presidente Maduro com relação a esse plebiscito, entre aspas, aqui, que está levando à anexação de 70% do território da Guiana, país vizinho, independente, soberano, sem nenhuma posição do presidente da República Brasileira com relação a esse assunto. Então, está muito estranho isso. Enquanto isso, está descuidando aqui das votações importantes do Congresso, está tudo embolado, ou seja, um ano inteiro de discussões que não vão para frente, talvez até por falta de maior empenho do próprio presidente em ficar aqui dentro, tocando os assuntos internos, juntamente com o Congresso aqui, que está sendo muito criticado por conta disso. E, em função disso, Tavinho, possivelmente vai levar aqui um veto, ou seja, uma derrubada do seu veto aqui na questão do marco temporal das terras indígenas, né? Um assunto extremamente importante para o setor do agronegócio. Existe uma grande tendência aqui de que esse veto vai ser derrubado, possivelmente ainda essa semana, consequentemente, voltando a valer aquilo que já está na Constituição, né? Ou seja, parou tudo, passou uma régua lá em 1989, né, que foi a promulgação da Constituição, e fim de linha, não tem mais o que discutir esse assunto. Então, possivelmente, essa semana vamos ter um desfecho sobre isso também. Tem alguma coisa também relacionada à publicação aí no Diário Oficial com relação às áreas degradadas de pastagens, né? Bom, esse é outro assunto. Isso é uma notícia boa, foi publicado hoje no Diário Oficial da União, o grande projeto do nosso ministro da Agricultura e do próprio, assumido pelo presidente Lula, de recuperar todas essas áreas de pastagem degradadas, que são estimadas em torno de 40 milhões de hectares, é o grande projeto do setor agrícola do governo, e finalmente está saindo do papel, ou seja, sendo colocado agora oficialmente no Diário Oficial da União, foi publicado hoje isso aí. Então, daqui para frente agora é o detalhamento desse projeto, que é muito bem-vindo também. São terras degradadas de pecuárias de pastejo ao longo dos anos, né? Estão sendo inaproveitadas para nada, ou seja, não tem aproveitamento nesse momento, nem pela própria pecuária, porque não tem mais pastagem lá nessas áreas, e, portanto, isso a tendência agora é ser incorporado pelo setor agrícola, para plantio de soja, de milho, para áreas florestais também, para reflorestamento, e tudo isso é bem-vindo e tem estímulos para isso, inclusive internacional. O próprio Ministério da Agricultura está buscando agora financiamentos internacionais para viabilizar esse projeto, que é muito bom, é muito interessante.
e merece toda a atenção aqui do público brasileiro, porque significa a possibilidade do Brasil dobrar a produção de alimentos nos próximos anos, sem necessidade de derrubar nenhum pé de árvore pela frente também. Que é uma frase do ex-ministro Roberto Rodrigues, conselheiro da FGV, que sempre que disse, né, o Brasil pode dobrar a sua produção sem ter que derrubar nenhum pé de árvore. Primeiro, através da tecnologia utilizada, né, das novas técnicas, e agora, através de uma lei que facilita esse reaproveitamento de áreas degradadas. Como você bem disse, a pecuária passa ainda aí por vários problemas, percalços, e aí essas áreas podem ser aproveitadas na produção de alimentos, o que é muito bom, né? O Brasil que já tem aí bem pouco do seu território, pouca gente sabe, mas a área que a gente utiliza para plantio é muito pequena, não chega a 10%, né, do nosso território, segundo as fontes aí, os especialistas. Então, o maxi aproveitamento vai melhorar ainda mais essa capacidade de produção e a nossa imagem de capacidade de produção de alimento de forma sustentável, o que é um bom caminho, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma, Tavinho. Então, muita expectativa com relação a esse projeto, que eu considero muito bom e muito bem-vindo, e na hora certa. Também, com a mão aí do ministro Carlos Fávaro. Aí um ponto positivo. E aí assim a gente vai, entre pontos positivos e pontos negativos. Como é que é? É o eletrocardiograma da vida. É pim-pom, pim-pom, pim-pom. E assim seguimos. Sem contar a grande reforma fiscal, né, que é o grande projeto do atual governo, até agora nada também, tudo embolado agora para o final do ano. Né? Esse seja um projeto principal do governo nesse momento, é a reforma tributária, né? Tá sendo um ano meio perdido aí, hein? Tá fechando meio perdido. Você não acha, não? Eu, pelo menos, estou achando. Estou achando. Também. Tanto externamente quanto internamente, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções, como essas aí, algumas que a gente citou, está sendo um ano perdido aí, com muita promessa e muita alavancagem, a locomotiva sendo acelerada, mas de repente começou a engavetar e aí não saiu. E agora, só o ano que vem, porque daqui para frente, Papai Noel, Ano Novo, Vida Nova, ceia de Natal, brindes de vinho e champanhe. Esse ano foi ruim, mas o ano que vem vai ser melhor. Aquelas coisas difíceis. O ano que vem é ano de eleições, Tavinho. É o ano da gastança. Imagina o que vai acontecer ano que vem. Então ninguém vai cantar aquela música de antigamente que a gente cantava adeus, ano velho, feliz ano novo, né? Que tudo se realize no ano que vai nascer. Essa música aí que era cantada muito antigamente, eu acho que não vai entrar no playlist das festas de fim de ano esse ano, não. Valeu, Silmar. Um abraço para você e até amanhã, quinta. Até amanhã, Tavinho. Boa tarde.